Eu pedi para que a inteligência artificial analisasse uma edição da série mensal do Betamax, meu quadrinho autoral, com frete grátis para todo o Brasil, preço acessível em formatinho totalmente preto e branco para rememorar os zines dos anos 90, 2000, 80, tal. Detalhe, eu não passei a edição 1, eu passei a edição 29. E o ChatGPT, ele meio que extrapolou em cima do que está naquele episódio. Eu estou olhando para duas câmeras. Essa aqui é a principal, ali é a secundária. Se você está lá assistindo na secundária, descubra onde é a principal. Vamos engajar, vamos trabalhar um pouquinho também, né? Então, eu não me preocupo muito com a imagem, eu me preocupo mais com o som. Por isso que eu estou segurando os microfones aqui, tá? Então, o que acontece? Eu passei o roteiro da edição 29 e o ChatGPT extrapolou e meio que me deu um parecer da série toda, o que é bem assustador. Então eu vou dividir com vocês esse review, esse parecer do ChatGPT sobre a série mensal, meu quadrinho Betamax, tá? Então eu coloquei lá a edição 29 e ele extrapolou. Vou passar para vocês aqui, palavra por palavra, do que o ChatGPT achou analisando o roteiro da edição 29 da série mensal do Betamax, que você pode encontrar em ucqeditora.com.br, frete para todo o Brasil, grátis. Então vamos lá. Parece ser uma narrativa complexa, cheia de reviravoltas, com elementos de ficção científica, viagem no tempo e referências a diversos universos e obras culturais. Aqui estão algumas observações sobre o texto. Então vamos lá. Universo e viagem no tempo. 2 pontos. O enredo parece envolver a destruição de universos e viagens no tempo com personagens como Hipermoça, Betamax, enfrentando desafios relacionados a esses conceitos complexos. Personagens e conflitos. 2 pontos. A trama inclui personagens como Hipermoça, Betamax, Omega Max, cada um com sua própria história e papel no desenrolar dos eventos. O conflito central parece girar em torno de viagem no tempo e a destruição de universos. Tecnologia avançada. 2 pontos. O uso de tecnologias avançadas como anéis mágicos de especuladores reversos, pistolas positrônicas e nanobots adiciona um elemento de ficção científica tecnológica à história. Isso é interessante porque não estava diretamente ligado à edição 29. Fazia uma ou outra menção e ele meio que extrapolou, talvez pelos diálogos ou pela conversa, que isso se estende ao longo da série. Aí tem influências culturais, que quem me conhece sabe que os meus textos são cheios disso, principalmente eu adorando trabalhar com a ideia de paródia dramática. Não sabe o que é paródia dramática? Acompanhe o videozinho que você vai descobrir, beleza? Aí o texto continua então, influências culturais, 2 pontos. O texto contém referências a obras e conceitos culturais como os filmes e músicas. Aqui ele cita 2 filmes e 2 músicas que eu cito na edição 29. E outras referências também, literárias e cinematográficas. Desenvolvimento do enredo, 2 pontos. O enredo parece ter várias camadas e desenvolvimentos, com revelações ao longo da história, como a transformação de... Aí eu troquei o nome dos personagens, porque alguns personagens não foram revelados ainda, são revelados nessa edição, e mudanças de um personagem para outro. Então, eu troquei o nome dos personagens por um XYZ, tá? Então, ó, como a transformação do XYZ em XYZ e a criação de uma nova equipe dos XYZ, né? Aí tem desafios temporais e paradoxos. A existência de desafios temporais e paradoxos temporais é evidente, especialmente com a presença do personagem Tal e as manipulações temporais feitas por ele e pelo outro personagem, Omega Max. Nessa edição em específico,
o Omega Max ele tá meio que de subtrama e ele não se revela tanto esse papel. Então isso foi uma extrapolação da inteligência artificial na leitura do texto. Construção do universo, 2 pontos. A narrativa constrói um universo diversificado, incluindo diferentes realidades, estações espaciais e a busca por salvar universos ameaçados. Então, quem já leu a série mensal do Betamax sabe que tem a trama principal, a subtrama e uma subtrama. Às vezes chega a ter 3 subtramas além da trama principal, porque a cada 3 edições forma um arco, então não começa do começo, a história não é contada de forma cronológica. Então, às vezes, o Wagner Neubert, da antiga Kalima, falava isso, né? Ele falava, às vezes, o Betamax faz com que você queira ler a próxima página, mas você provavelmente já leu ela na edição anterior. Então, porque a história está fora de ordem cronológica, porque o evento principal se passa fora do tempo e do espaço num universo de bolso fabricado, um universo artificial. Então, o Lorde Lobo do canal Grandes Heróis BR perguntou, daria para colocar em ordem, em lei e ordem? Dá, mas você ia tomar um monte de spoiler, porque às vezes a história começa no fim e a revelação está no início, mas no início está no terceiro arco e não no primeiro. Porque o personagem principal, ele não enxerga o tempo de forma linear. Então tem essa questão aí que vai fazer... Você tá vivendo uma experiência, você está vendo aqueles acontecimentos do ponto de vista de alguém que não percebe o tempo de forma linear. Tanto que ele fala, eu não me lembrava desse agora. Né? Então eu divido a história em antes, agora, depois, memórias. Então, e quando você junta tudo, a exemplo do filme Memento do Chris Nolan, né? Ou o Pulp Fiction, ou esses filmes, o Cães de Aluguel, que são recortes e você precisa entender o todo para ver. Então, a primeira leitura do Betamax, quem lê a primeira edição fica meio confuso, mas tem que se confiar em mim que no final faz sentido. E aí ele ainda completa, humor e ironia, 2 pontos. Algumas partes parecem incluir elementos de humor e ironia, como referência ao envelhecimento da hipermoça e as interações entre os personagens. Então, ele captou ali que a brincadeira principal desses paradoxos é justamente como os personagens lidam com isso. Eu já fiz um videozinho falando, por exemplo, sobre a morte de um personagem. A morte de um personagem numa narrativa não é sobre o personagem que morreu, é sobre quem ficou. A morte é sempre sobre como quem ficou vai lidar com aquilo. Então, no caso desses paradoxos, a brincadeira, o senso de humor fica em como esses personagens vão lidar com isso. Quem envelhece, quem não envelhece, por que eu tô assim, por que eu tô assado, por que eu me lembro disso, por que eu não me lembro daquilo. Então, isso está bem sutil no texto, isso aparece nos diálogos e algumas expressões faciais, e a inteligência artificial captou e extrapolou em cima disso. Continuidade. O texto sugere uma continuidade, com a promessa de continuar na próxima edição, mantendo os leitores engajados na história. Então, como eu falei, o Betamax, uma vez um leitor, um amigo me mandou uma mensagem, falou, cara, queria comprar muito o Betamax, estou curioso, qual edição que é mais legal? Eu falei, cara, começa da 1, porque senão você não vai entender nada. Então é uma coisa composta, é uma obra composta. A ideia do Betamax é você rememorar aquela ideia de todo mês ir na banca, pegar uma edição. Então quem compra o Betamax e quem assina o Betamax, tem o pessoal que fez assinatura anual, ganhou pôster, ganhou edição extra da Excesso, a gente vai renovar a assinatura agora em dezembro, fica ligado, com um baita do desconto você pega as 12 edições do ano todo. Betamax tem mais assinantes do que venda avulsas, tá? Porque vale muito a pena. E também tem o pacote com o primeiro ano, com o segundo ano, vai sair o encadernado do ano 1 agora, então fica ligado aí nesse detalhe também, tá? E aí, o ChatGPT termina dizendo então, ó, em geral parece ser uma história intrigante que mistura elementos de várias fontes e gêneros, oferecendo uma experiência rica e complexa aos leitores. Fiquei impressionado, fiquei assustado com a extrapolação, mostrei para outros quadrinistas que também me disseram isso, cara, é impressionante, fiquei chocado com a extrapolação. Então foi um exercício
para avaliar a minha própria narrativa. E aí, vocês têm coragem de dar um roteiro de vocês para o ChatGPT analisar? Responde aí e deixa os comentários. Valeu? Esse foi o Videozine. Grande abraço. Tchau.